deixa eu chamar, então, as pessoas que vão abrir esta manhã. Então, com vocês, Lobi, aliás, melhor, chama você seu painel e já começa logo, porque vamos lá. Bom, tenho a honra de convidar aqui César Fraga e Monsieur Crispin Calonge. Magic of an accompaniment, tailor-made from passion, passion, passion. Eu tenho sorte de ser amigo de gente muito talentosa, né? Então, olhando o line-up tanto de ontem e de hoje, tem amigos, né? Então, ontem o Ricardo Figueira, a Cris Camargo, a Cris Nomoves, Ana Luísa, né? E começa o dia também com dois amigos, né? O César estudou comigo há 22 anos, fizemos um MBA juntos, e o Crispin foi um cara que apareceu na minha vida uns 7 anos atrás e eu não consigo largar, porque é um cara que, cada vez que eu sento com ele, eu aprendo uma coisa, ele me mostra uma outra inovação, alguma coisa que ele está fazendo. Enquanto a gente vai conversar, a gente vai ver o trabalho do Sankofa, que é um trabalho que o César fez, mas eu vou pedir para ele se apresentar, falar um pouquinho, explicar um pouquinho do Sankofa, depois eu vou passar a bola para o Crispin para a gente fazer o primeiro aquece aqui do nosso papo. Bom dia a todos, obrigado pela presença, pelo prestígio. Lobianco, obrigado pelo convite, carinhoso. Eu sou fotógrafo, fruto da crise dos 40. Tentei uma outra profissão antes, mas a concorrência era muito forte do Lobianco, aí resolvi fazer outra coisa que eu conseguisse ter algum prestígio e tenho muito orgulho do trabalho que eu venho fazendo de lá para cá. Eu fui para a África em 2013, percorrer 9 países africanos que fizeram parte da rota dos escravizados para o Brasil. Eu fui entender de onde vieram os meus ancestrais africanos, tá? Por uma viagem por Cabo Verde, Guiné-Bissau, Senegal, Gana, Togo, Benin, Nigéria, Angola e Moçambique. Eu fui em busca da memória material, as fortalezas, as celas de escravizados, enfim, as correntes do tráfico que estão suspensas nas árvores até hoje, da memória imaterial, que todos os rituais são feitos em celebração a esses nossos ancestrais em comum, e fui também buscar um pouquinho de contemporaneidade, entender como é que vivem os nossos irmãos que ficaram do outro lado do oceano há 150 anos atrás. Muito bom, César. Pegando esse gancho, Crispin, você, americano, angolano e brasileiro, né? O César fez a ponte daqui para lá. Conta um pouquinho, como é que você chegou aqui? Bom dia a todos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Sou Crispin, eu nasci em Angola, graças a Deus. Numa cidade bem pequenininha, chamada Dundo. Acho que do Dundo, fora do Dundo, só tem eu no mundo. Todo mundo está lá. Nasci em Angola, mas fui obrigado a sair de Angola por conta da guerra, infelizmente. Nunca me ocorreu a possibilidade de querer sair do meu país. A guerra me empurrou para fora. Ok. Eu sou professor, comecei a dar aula com 16 anos de idade, exatamente por conta da guerra no meu país, em que, na época, as pessoas mais qualificadas, os professores pegavam e botavam para dar aula. Eu tive essa sorte através de uma professora que me incentivou, ela é viva até hoje, mora em Moçambique, e eu comecei a dar aula com 16 anos, aula de inglês, aí fui aprender outras línguas, falo 12, e vim fugido de Angola por conta da guerra, né? Fui para a Rússia, fui para os Estados Unidos, agora estou aqui no Brasil. Cada lugar que eu fico, eu me sinto que sou de lá. Então, sou brasileiro, porque estou no Brasil nesse momento, orgulhosamente, com os meus contemporâneos e concidadãos que falam, não? É isso. Muito bom, muito bom. E é interessante ver as duas histórias, porque o César é um brasileiro nato e foi para a África buscar as raízes. O que você encontrou lá, César? O que você conseguiu entender e observar que está na nossa formação, né?
essa pergunta tem duas respostas, porque eu acho que não só tem... eu encontrei lá referências muito claras da formação da cultura brasileira, como a minha surpresa como um fotógrafo iniciante nesse tema da escravidão. Eu nunca fui um pesquisador, nunca fui um estudioso. Eu vi muito dos retornados, né? Eu vi muito de cultura brasileira na África, fruto da ida de escravizados que eram ou alforriados ou foram deportados. Então, existe muito de Brasil na África também. Dê alguns exemplos para a gente. Eu tinha lido já num livro da Ana Maria Gonçalves, que é chamado Um Defeito de Cor, que é antológico, que brasileiros que retornavam para lá voltavam com a expertise de construir as casas coloniais portuguesas que eles construíam aqui sem salário, né, como escravizados, e caíram nas graças da nobreza local na África. Então, muitas das casas que são construídas lá têm a arquitetura colonial portuguesa, mas lá são chamadas de casas brasileiras. Interessante, interessante. E, Crispin, qual foi a tua expectativa quando chegou aqui no Brasil? O que você encontrou? Oh, boy. Desculpa. Ai. Expectativa? Ok. Bom, para mim, na escola, eu sempre tive o quê? Aprendia que o Brasil é um país negro. E isso na minha cabeça era muito forte. Eu fui parar na Rússia. Estudei em Moscou, estudei na Ucrânia, em Kiev. Então, falo russo também. Mas muito frio, situação complicada na Rússia, enfim. Cheguei numa época que era mais ou menos na época da perestroika. Então, morei em cidade que era o único negro, enfim. A relação era complexa. Aí decidi vir para o Brasil, mas com essa ideia de que é um país negro, e lá eu vou ser melhor recebido, vou ser melhor acomodado, etc. Vim com essa imagem de que vou me dar bem no Brasil. Ok. Eu vim, ok? E na época tinha Varig. E num avião só tinha o pessoal, flight attendants, os comissários eram asiáticos, todos eles. Eu fiquei confuso. Eu olhei na minha passagem para ver mesmo se o destino era esse que eu estava indo. E quando falavam português, eu prestava mais atenção para ver se tinha algum sotaque, alguma coisa. Não tinha, tudo normal. Eu falei, uau, Brasil. Aí cheguei, percebi que tem uma comunidade asiática aqui no Brasil muito grande, eu não sabia, fiquei sabendo. Morei na rua por falta de dinheiro. Quando eu entrei na USP, na Faculdade de Letras, fiz FEFELESH lá, na época não existiam negros, literalmente, não existia. E cada 10 negros de serviço, 9 eram estrangeiros, assim como eu, talvez um funcionário da USP. E aquilo me incomodava muito, assim. Você é para a faculdade... Que ano era isso, Crispin? Oi? Que ano era? 95, foi ontem. Não foi na época da escravatura. 95. Aí você é para a faculdade, segurança para você falar, pois não. Você, aqui é a faculdade? Sim. É FEFELESH? Sim. Faculdade de Letras? Sim. Licença. Passava. Na classe, único negro, todo lugar, tudo único negro. Isso começou a me incomodar muito na USP. Eu falei, mas se é um país negro, cadê os negros? Eu não via. Lá no CRUSP, eu não via isso. Me incomodava. E aí, eu, junto com outras pessoas, já existia o núcleo de consciência negra atrás da FEIA, quem conhece a USP. O lugar foi invadido, que é para se dar aula de vestibular, né? Preparar as pessoas para o vestibular. 80% eram negros e 20% não negros. Fiquei sabendo desse lugar, fui perguntar o que eu podia fazer para ajudar. Eles falaram, a gente precisa de professor de inglês. Eu falei, eu falo inglês e sou professor de inglês já há alguns anos. Mas a gente não tem como pagar. Tem sim. O ensinamento, o compartilhar, é isso que eu estou buscando. E, para mim, é um pagamento. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida até hoje.
eu na época tinha um filho, tinha acabado de ter um filho, então ir para a USP todo sábado com o meu filho, que hoje tem 24 anos, na época tinha 9 meses, levar ele e colocar lá na sala de aula, aquele negócio que berço, como que chama? Aquele berço que dobra, chiqueirinho, e dar aula para aquela galera. Hoje, 24 anos depois, ver essas pessoas hoje, ou juiz, ou advogado, ou médico, ou professor mesmo, então fiz a coisa certa. E esse sentimento de achar que eu tinha vindo para um país negro, me custou muito descobrir o país negro no país negro. Teve um preço muito alto para mim. Os lugares que você frequenta, claro, hoje não moro na rua mais, tem uma empresa que presta serviço de idiomas, de tradução, em vários lugares. E quando você chega nos lugares, ainda te estranham, inclusive, hoje não aconteceu isso, fiquei feliz. Então já há mudança. Mas quando você vai num lugar com um palestrante, você é o palestrante, e te perguntam, pois não, você vai com um fotógrafo que é branco, mas sou o palestrante, você não pode entrar. Sim, não, mas eu sou o palestrante, ele é o meu fotógrafo, por exemplo. Então, isso ainda tem, menos. O estar aqui hoje, agora, neste momento, já mostra que há mudança. O que o César for fazer em África e buscar a África que o Brasil não mostra é importante. A África não é só miséria, assim como o Brasil não é só miséria. Então é importante a gente pensar profundamente e entender que ser africano não é só uma questão de continente para nós. It's deep. Eu moro fora da África há 32 anos. E eu me sinto mais africano do que nunca. Você falou para mim de resgate. Eu tenho uma filha hoje de 6 anos. E ontem estou trançando o cabelo da minha filha. Eu fui lá atrás, lembrar minha mãe que trançava as minhas irmãs, as minhas irmãs que trançavam minha sobrinha, e eu hoje, através dessa memória, e resgatar isso e fazendo trança no cabelo da minha filha. Então, ser africano não é só continente, que chegaram lá, dividiram a gente e colocaram a gente um contra os outros. Ser africano é uma questão de sentimento muito profundo. Independente do lugar que você nasce, quando você encontra um africano, você encontra um irmão, mesmo que vocês falem línguas diferentes. Então, ser africano não é só mapa, é sentimento. Esse sentimento que eu acho que vocês, aqui, negros ou não, deveriam considerar a possibilidade de ir para qualquer lugar da África e resgatar uma África que existe em cada um de vocês. Tem África em vocês, mesmo que vocês não saibam. E quando a gente fala, na língua que eu pertenço, a minha tribo chama Chiluba, Luba, e a gente fala que dar é guardar. Dar é guardar, mas dar o quê? Dar tempo, dar sentimento e resgatar quem você verdadeiramente é, que não é só aquilo que você se apresenta. Então, ver uma exposição como a do César, ou qualquer outro tipo de estudo que mostre uma África que o Brasil esconde, é muito importante e deixa vocês cada vez mais fortes na vossa própria condição de humano, né? Resgatar um pouquinho do Ubuntu. Bom ponto. Eu queria ouvir o César aqui. O que você resgatou lá, cara? Me conta pra gente. Essa trip, quantos anos durou? E o que você aprendeu? Qual foi a tua expectativa e o que superou a tua expectativa? Eu confesso que eu não tinha dimensão do tamanho desse projeto. Eu tinha virado fotógrafo há pouco tempo. Eu queria voltar para a África, porque eu virei fotógrafo num sabático que eu tive na África do Sul. Eu passei quase um ano na África do Sul, me tornei fotógrafo autodidata, e aí criei um projeto para voltar para a África para fotografar, achei que tinha pé e cabeça, voltei e publiquei um livro em 2014 chamado Do Outro Lado, mas o livro você não tem a dimensão, porque você vende o livro, a pessoa vai apreciar aquilo na casa dela. Em 2016, eu montei uma exposição na Caixa Cultural do Rio de Janeiro com esse conteúdo. Ali eu tive a dimensão do poder dessa referência africana, quando eu via senhoras entrando no meio da galeria e chorando,
porque falaram para ele, eu nunca tinha visto uma referência dos meus ancestrais, de onde vieram meus ancestrais. Não chega para a gente, na grande mídia, imagens do Togo, não chega para a gente imagens do Benin. Até onde eu sei, a Nigéria é o terceiro maior produtor de cinema do mundo. E não chega nada para a gente. Será que não tem nada que seja interessante para a gente num país que é o terceiro maior produtor de cinema do mundo? Então, existe uma barreira que não é exatamente só de curadoria. Assim, existe uma barreira racial. Aí não é possível que a gente não possa absorver mais cultura africana do que a gente absorve. Então, a grande surpresa para mim foi ver, depois que a exposição virou um documentário na Netflix agora, de 10 episódios, foi ver a repercussão disso, o quanto isso tocou o coração das pessoas. Eu confesso a vocês que eu não tinha essa dimensão. E agora não dá para parar. Agora tem outros projetos no futuro, que a gente vai falar daqui a pouco, que, enfim, eu fui jogado... Eu nunca fui um ativista, eu nunca fui letrado no assunto, mas eu fui jogado nesse movimento, que é um movimento que, graças a Deus, como o Cristinho falou, está mudando, está colorindo. Essa plateia ainda quando chego num lugar, eu sempre faço aquela varredura. Se vocês observarem, essa plateia é majoritariamente branca, né? E de um evento arejado de gente que está pensando muito maior do que a bolha. Isso aqui é elite brasileira intelectual. E olha só, a gente tem não é colorida essa plateia, como a gente gostaria que fosse. Mas a gente está murchando. Passinhos de formiga, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. O Brasil hoje tem mais de 50% da população considerada negra, parda, etc. A África, o Brasil foi o país mais escravocrata, né? Foi o que certamente tirou mais gente da África, foi o último a terminar com a escravidão. Parece que o Rio de Janeiro mesmo, acho que tinha 500 mil negros no final da escravidão, e que não fizeram uma passagem de aproveitamento, de formação, de educação, e aí surgiram as favelas, as periferias, etc. Mas, ao mesmo tempo, a cultura negra nos deu a música, né? Quando se ouve jazz, o samba, o blues, tudo sai, né? O reggae da cultura negra. Nos deu a culinária, nos dá a filosofia, né? Nos dá a visão de religião. Por que dessa opressão? Bom, eu acho que eu não gosto muito disso, mas eu não gosto muito quando, num país como o Brasil, com os problemas que o Brasil tem, quando a gente pega na comida, a feijoada, a capoeira, etc., a música, claro que isso é legal. Mas que ser preto vai além disso. E eu nem sei se as pessoas que comem a tal feijoada se tem sequer a ideia, né, de como isso se deu, como isso aconteceu. Isso é legal, inclusive eu gosto de feijoada. Mas eu quero, ou gostaria, que essa parte da cultura fosse, nos negros, uma coisa intelectual. Porque é aí que reside a verdadeira possibilidade de cultura. Porque consumir um produto que muitas vezes nem sei da história dele, isso o vento leva. E em relação à plateia, bonita, sim, de fato, mas podia estar mais colorida, mas eu penso diferente um pouco. Eu enxergo almas e elas não têm cor. Então, quem está aqui na cor que a gente vê, tem algo mais profundo que a gente não vê. E a gente só entra se cada uma dessas pessoas convidarem. E quem está aqui veio buscar, rever o que realmente e verdadeiramente que é a própria alma. Esta não tem cor, eu repito. Então, eu espero que a cultura, tem bastante cultura africana aqui, claro, e de outros países também. Mas eu ainda prefiro aquela cultura do respeito do outro na condição dele, qualquer que seja a condição. Eu não aceito ser julgado, ser entendido, ou o que for, naquilo que você vê.
é muito pouco. O que você vê é muito pouco. Quem eu verdadeiramente sou está dentro. Venha para dentro de mim e eu te convido. É essa cultura que eu quero. É nessa cultura que eu entendo ser o que a gente precisa para crescer, para sair daqui. Senão fica uma coisa superficial. A gente tem a cultura negra assim. O que você sabe dessa cultura? Como chegou até aqui? Quando essa cultura, muitas vezes, para se constituir, teve a sua alma açoitada. Açoitar a alma é terrível, desumaniza a pessoa. Então, eu espero que cada um de vocês tenha esse entendimento, que o que aparece em vocês é pouco. O profundo está dentro. E dentro de você, o que você pode oferecer para mudar um país que é meu, que é seu, que é nosso? Os nossos filhos, os nossos netos. Para que a gente... Eu ainda tenho esperança. Muita esperança. Oh, yeah! Crispin chegou aqui em 95, o César nasceu aqui. A gente está avançando? Eu acho que está. Ah, César, tá assim, não fala acho. Vai, Não, fala. eu acho. Não, porque a fala gente que tá indo. Tá indo. Acho que tá azar. Tá indo. Isso. Vai avançar. Oh. Eu captei os recursos para a publicação do meu livro em 2012, desculpa, pela Lei Rouanet. O ambiente que eu encontrava do outro lado da linha era para vender um projeto falando de memória da escravidão na África. Eu estou captando recursos para mais 3 projetos agora, ligados ao mesmo tema. É impressionante a receptividade que eu tenho do outro lado da linha. Tá? As empresas todas ligadas que isso é transformador, ligado que só a cultura e a educação transformam de fato um povo. Então está todo mundo, sobretudo de uns 5 anos para cá, acho até que a trágica morte do Floyd foi um ponto de virada. O que é curioso, porque a gente tem Floyds diariamente no Brasil há séculos, né? E foi preciso um cara morrer com o pescoço esmagado no outro país para que a gente acordasse. Mas essa tragédia, eu acho que de fato mudou a visão da sociedade brasileira de que não dá mais para a gente oprimir mais da metade da população. Até quem só pensa... A Marta Suplicy foi participar da inauguração da minha última exposição aqui em São Paulo. Ela falou assim, esquece que você está preocupada com o bem-estar do outro. Pensa em grana. Pensa quanto esse país está perdendo de grana, de recursos, de potencial de crescimento, se você está asfixiando mais de metade da população. Você não está deixando o pequeno empreendedor da quebrada lá fazer o negócio dele virar por causa da cor da pele dele. Então, que a gente deixa de crescer, deixa de voar por conta do racismo, e é muito louco, né? Porque a gente a escravidão oficialmente acabou há mais de 150 anos. Crispin, de 95 para cá, o que você sente? Cara, mudou muita coisa. É que quem tem dor tem pressa. Quem tem fome, mais ainda. Então, dá sensação, a percepção de que nada mudou, o que não é verdade. A gente fala em Kimbundu, outra língua africana, que aqui tem bastante, aqui no Brasil. Malembe, malembe, devagar, devagarinho. Só não pode parar. Então, de 95 para cá, mudou muita coisa. Eu tenho alunos negros, eu não tinha alunos negros no Brasil. Como assim? Dou aula em empresas, não tinha, hoje tem. Tem no número igual tem na Nigéria? Não, não tem. Mas quando eu cheguei em 95, não tinha nada. Eu sou aquele tipo de pessoa que celebra 1 centavo e irei celebrar 1 milhão. E não cheguei lá. Mas celebro 1 centavo e espero celebrar 1 milhão do mesmo jeito. Porque o pior mesmo é não ter nada. Quando você tem um pouquinho, tá bom, tá muito bom. Agora, a partir desse pouquinho, a gente se fortalece, se engrandece e vai seguindo. Vai seguindo. Vai ter muitos
vai ter muitos obstáculos. Sempre tem. Na vida de todo mundo. Sempre tem. No caso do Brasil, na vida dos negros, tem muito mais. Muito, muito, muito mais. A autoestima é ausente pela condição de ser negro. Mulher negra que não se sente bonita só porque é negra. Tem cabelo lindo, mas não acha que o cabelo é bonito só porque é negra. Isso é ruim. Isso é alma. A alma machucada, a alma açoitada. E uma pessoa que se sente assim, onde é que busca ânimo para uma entrevista? Quando na própria entrevista te perguntam, como você veio parar aqui? Mas como é que se para numa entrevista? É um processo. Então isso é ruim. Mas isso também está mudando, porque eu vejo nas pessoas negras um sentimento de resistência muito grande. E é bom que tenhamos essa resistência. Mas vejo também nas pessoas não negras vergonha do que o Brasil se tornou. E isso é legal. Quando a gente tem vergonha de algo, então a gente está incomodado. Quando a gente se incomoda, a gente começa a se preocupar para melhorar aquela situação. Então, eu entendo hoje que essa luta para que exista inclusão de todos, brancos, pretos, pessoas com orientação sexual que não seja igual à sua, religião que não seja igual à sua, whatever, pessoas. Então, estou conseguindo perceber hoje que essa luta está começando a ser de todos. Não somente de negros, mas de todos que têm uma consciência de civismo atualizado, né? Um software atualizado. E se não tiver atualizado, deleta e põe outro software, porque tem. Tem software atualizado, legal, da inclusão, do respeito do outro na condição dele. Vocês entendem? Se eu sou gay, se eu não sou, qual é o teu problema? Se eu sou da religião A ou B, no que isso verdadeiramente te incomoda? Então a gente precisa rever os softwares que a gente tem, dar uma atualizada e deleta mesmo quando aquele software não inclui o outro na condição dele, não na condição que você quer. Isso é muito importante. Então, mudou muita coisa. Eu sou esperançoso, não esperançoso que fica meditando somente, medito quando estou nervoso, mas sou aquele esperançoso que vai lá provocar, vou dar aula, vou fazer o que eu posso para mudar. As coisas não mudam, a gente só sentadinho. Não, tem que fazer acontecer. Como a exposição dele, os livros dele, e de várias outras pessoas de alguma forma. Vocês vão sair daqui, vai falar com um amigo, vai falar com família, vai rever se o software do membro da família está atualizado. Dá uma olhadinha. Se não tiver, à noite, deleta. Sugere um software diferente, que é da inclusão, que é do respeito. Não tem volta, gente. Muito bom. Gente, começamos aqui com o César e o Crispin. Eu vou abrir para perguntas. A gente tem o nosso cubão aqui, que a gente joga. Opa, já tem uma primeira ali. Se nós no Brasil somos mais de 50% da população, por que essa mesma proporção não nos representa politicamente? Só tem a maioria branca, as casas que mandam são todos brancos. Por que o negro tem tanta dificuldade de assumir o protagonismo? Boa. Até 88, não era nem obrigatório eu e você, na condição de negro, ir para a escola. Não era. 88, foi ontem. Isso passou a ser obrigatório depois da nova Constituição 88, que passou a ser obrigatório. Antes disso, era um favorzinho. Então, foi criada uma estrutura, já na época colonial, uma estrutura onde a nossa participação, se eu posso chamar de participação, fosse sempre subalterna. Então, quando você tem um subalterno, você se envaidece, você tem poder. E você quer continuar naquela condição. Ou seja, temos uma estrutura que foi criada desde a época colonial, rompida em 88, numa Constituição maravilhosa, a Constituição. E, de novo, isso está mudando. Pouquinho, mas de 88 para cá é muito pouco tempo nesse sentido. A estrutura ainda está cimentada para que você e eu continuemos lá. Mas você não está lá, você está aqui. Eu também estou aqui. Seu filho, seus filhos não vão estar mais lá, não vão aceitar. Está mudando. E isso que você falou é uma questão de tempo. Já foi pior. Agora, a estrutura está tão bem estruturada que dá a sensação que a gente não tem valor. Tem sim. Eu acho que vai mudar e está mudando sim.
Não na pressa que a gente gostaria. De novo, quem tem dor tem pressa, quem tem fome mais ainda. Mas está mudando sim. Muito bom. Quem mais? Crispim, eu queria saber um pouco mais sobre o seu projeto, a sua empresa, a sua jornada para lançar esse projeto e como ele se conecta com o sentimento que você citou aqui, que é o de se sentir em casa em qualquer lugar que você esteja. Boa. Então, eu tenho a Boutique of Languages, que é uma escola que dá aulas de inglês, francês, outros idiomas, para empresas de uma forma geral, mas para qualquer pessoa que possa ou queira aprender. Paralelamente à escola Boutique of Languages, eu tenho um projeto chamado Projeto Inglês Sem Custo. Esse projeto é um bebezinho de 5 anos, onde eu dou aula todo sábado, das 6 da manhã às 14, são vários grupos, crianças de 5 anos até 17. Como eu não tenho captação de recursos, então quem dá aula nesse projeto sou eu mesmo, das 6 da manhã até as 14 horas. São pessoas de vários lugares, não sou do Brasil, mas Brasil, tem Canadá não, tem México, tem Portugal, vários lugares, né? Crianças que não podem pagar, dos 5 anos aos 17 anos. E hoje ver os mais grandinhos, 16 anos, entrando em escola porque falam inglês, conseguir estágio porque falam inglês, é cansativo fisicamente. Mas quando dá 14 horas, parece que eu tenho 20 almas. Entendeu? Então, tenho a escola, a boutique, que dá aula para pagar as contas, e tem esse projeto, Inglês Sem Custo, que é um projeto pelo qual eu sou muito, muito apaixonado. Ver aquelas criancinhas, ver o processo de aprendizado, assim, sabe, acontecendo. É muito legal. Muito legal. As palestras também, né, Cris? Ah, sim, é verdade. Eu faço palestras também. E os índios que você está ensinando agora, os índios de Ilhéus. Fala também dos índios de Ilhéus. Os índios de Ilhéus você está ensinando? Ah, sim, é verdade. Eu tive em Ilhéus, nessa pandemia, para celebrar o aniversário da minha esposa de 40 anos. Era para ficar 4 dias só. E aí, a gente voltando para São Paulo, eu na avança, acho que não vou voltar, não. Aí, no aplicativo de Airbnb, aluguei uma casa, eu falei, Camila, acho que a gente não vai. Ah, mas a gente tem voo. Não, não vai mais, não. Acabei ficando em Ilhéus, e aí eu conheci uma menina, Savana, que vendia negócio na praia, e eu dava aula, né, online. Ela falou, que língua é essa? Eu falei, inglês. Ah, igual dos filmes? Essa é. Você pode me ensinar? Se eu posso. Amanhã às 10 horas. Só que a Savana veio no dia seguinte com mais 20 crianças. Eu falei, Savana, aí você mata eu. E aí o dono da cabana, que era a barraca do papai, falou, dá aula aqui, dá aula aqui. E aí fiquei dando aula lá, fiquei em Ilhéus 9 meses. E minha esposa voltou para São Paulo com a minha filha, eu tive que ficar. Aí o cacique pediu para ficar, não, porque a gente não tem acesso à internet, não tem nada, as crianças não ficam sem aula. E não era só aula de inglês, aula geral. E agora eu voltei para Itacaré para terminar o projeto, terminou, está tudo bem. A Savana está mandando bem também no inglês e está tudo certo. Eu tenho uma pergunta não relacionada diretamente a gente, que é negro, mas sim as pessoas brancas e como elas podem compactuar para que isso seja mais incluso, né? Porque a gente olha e culpa muito as pessoas negras, porque a gente não protagoniza, porque a gente não ocupa os lugares, mas o racismo vem dos brancos e não é culpa nossa. Eles carregaram isso por muitos anos e carregam até hoje. Então, como as pessoas brancas, dentro das empresas grandes, como o Itaú, podem incluir outras pessoas, podem incluir as pessoas pretas, podem incluir, e não só incluir e deixar lá dentro, mas como podem ascender essas pessoas. Porque, querendo ou não, elas são a maioria. E a gente é a minoria nesses lugares. Eu acho que o Crispim já falou da mudança de software e isso é civilizatório. Isso é tão óbvio, isso é tão... as pessoas precisam entender que isso é fundamental para a evolução humana, que a gente consiga... Mas se é óbvio, por que não acontece? Porque não acontece por conta do racismo que persistiu fruto de uma escravidão que não foi... O fim da escravidão não aconteceu. Tá? O fato de você ter um papel e jogar quem era escravizado
sem uma preparação, sem uma transformação calculada, sem um projeto, essas pessoas estão escravizadas até hoje. Tá? E o racismo existe também entre os negros. Tá? E assim, o meu pai é um cara negro que fala, pô, isso é coisa de preto. Aí os filhos de uma geração que a tendência natural é que as gerações evoluam, né? Aí os filhos falam assim, você está maluco? Tá? Você vai insistir em falar isso? Eu fui dar uma palestra em Heliópolis. No final da palestra, uma menina se levantou, no final, o cabelo black, falou assim, pô, eu gostei muito da sua palestra porque ela falou das origens da minha religião. Eu sou do candomblé e essas pessoas aqui não respeitam a minha religião. Aí, opa, vem aqui. Chamei para o palco, dei um livro. Ah, eu também quero, molecada. Dá. E eu falei assim, mas você é afrodescendente. A menina fez assim, não sei. Aí eu fiquei pasmo, falei assim, gente, daqui, quem acredita que seus ancestrais, tataravós, vieram da África? As pessoas. E vocês imaginam um percentual de jovens em em Heliópolis, de afrodescendentes. Aí eu voltei para casa mal, dirigindo mal, enjoado. Embarquei num navio por conta do projeto, embarquei no outro por conta do projeto, voltei 2 meses depois para casa e tinha uma mensagem da professora Maria Tereza, da Escola Campos Salles, falando: percebemos a dificuldade de aceitação dos alunos, da sua ancestralidade africana, da sua ascendência africana, e aquilo nos ligou um alerta, pegamos o seu conteúdo, dividimos a escola em grupos, eles fizeram a própria pesquisa das suas origens africanas e hoje, sim, eles têm orgulho dos seus ancestrais africanos. Cara, eu sentei no chão, chorava que nem criança, tá? E aí eu via o tamanho do buraco, tá? Enquanto a gente não tiver orgulho, tá, das nossas origens, enquanto a gente não tiver orgulho dos nossos ancestrais, cara, o outro lado não vai ajudar. Tá? Mas está mudando, como o Crispim falou. Só para completar, acho que essa pergunta é fundamental mesmo, ficar claro. O racismo, entre vários motivos, a pessoa branca que vive num país como o Brasil, onde a babá é negra, quase sempre, tudo que é subalterno é negro. Então, aquela criança branca cresce naquele ambiente que já é racista. Mas ela não sabe que ele é racista, enquanto criança. Ela cresce, vai reproduzindo tudo aquilo. Ela vai na escola, depende da condição social, é uma escola particular, onde quase sempre não tem negros, quando tem um, tem 2. E eu falo isso de experiência em relação aos meus filhos. Então, o que acontece é, essa pessoa branca amanhã vira gerente numa empresa, etc. Toda a vida dela, ela nunca encontrou, de uma forma geral, um negro numa condição igual a dela ou dele. Então, mesmo que não tenha essa consciência, é estranho, certo? É estranho eu chegar para uma entrevista para um cargo A ou B que não seja aquele cargo do qual ele cresceu acostumado a ver aquilo. Agora, mudar isso é impossível? Não, não é. Semana passada teve uma aluna nova no grupo, projeto inglês sem custo. E a aula estava aberta, a menina estava sentada, mas estava em silêncio. E a mãe falou, e a aula? Ah, não, o professor ainda não chegou. E eu estava lá. E a mãe falou, não, mas ele é o professor. E a menina disse, mas ele é negro. E a mãe disse, pois é, ele é o professor. Então, as mudanças são incipientes, mas ela acontece. Agora, para a pessoa negra, na minha opinião, eu acredito muito na correção com passion, com amor. É difícil? É. Mas se eu quero que algo mude, por mais que me doa, e dói sim. Se eu não corrigir o outro com amor, com empatia, porque tem vezes que o outro, eu me sinto ofendido de algo que, às vezes, o outro não sabe que me ofendeu. E se eu parto para agressão em relação a... Eu estou ofendido, atenção. Mas o outro, se calhar, não sabe que me ofendeu. Então, eu vou agredir aquela pessoa e ele não vai saber por que eu estou agredindo ele. Ele vai fugir. E aquela situação vai continuar. Por isso é que eu digo e insisto que isso é um problema de todos. É um problema de todos. Eu dou aula para refugiados, Terra Nova, já faz um tempo.
E eu falo, né, cultura é diferente, eu falo para cada mãe. Vocês estão tendo filhos brasileiros. Esses filhos vão crescer aqui num sistema diferente. Se a gente não se acostuma a isso, não evolui. Então, é dolorido, é sim. Mas, cara, se eu não ajudar o meu amigo branco ou parceiro branco a me entender, eu vou ficar no mesmo ponto. Todo mundo perde. Então, a empatia ela pode ser provocada de mim, que estou sofrendo, ou de você, que está me fazendo sofrer. Mas, de novo, eu acredito que as coisas estão mudando, podem mudar, ok? Se a gente também tiver um pouquinho de empatia, de menos raiva, vou assim dizer. Eu sei que é difícil, estou pedindo muito, mas eu não consigo ver outra forma de melhorar um sentimento de raiva se não for com amor. Se eu estou com raiva e gero mais raiva, imagina o que isso vai dar. Então, acho que está mudando, pouquinho, mas está mudando sim. Próxima pergunta. Opa, já está aqui. Falando? Foi. Primeiramente, é um prazer ouvir vocês, meus queridos. Uma pergunta que se continua na voz da minha irmã, e vocês já passaram por esse laudo também, que é sobre o colorismo que a gente não vê nessa plateia. Devemos ser menos de 10% aqui, ou até menos, e eu, por exemplo, só estou aqui a convite do Marcelo, que me deu o ingresso para vir. E quais são as soluções práticas agora? E essa pergunta pode se estender para os três, para que a gente mude um pouco o cenário que a gente vê aqui hoje. A gente tem 2 pessoas negras palestrando para, não sei quantas pessoas tem aqui, mas de totalidade branca. São pessoas que somente desse lado são intelectuais de inovação. Não temos pessoas negras que pensam em inovação nas periferias, não temos pessoas negras que pensam em inovação em suas empresas. E por que elas não estão aqui? Quais são as mazelas que elas ocupam e que elas não ocupam, que não perpetuam o lugar delas aqui? Quais são as soluções práticas para isso que vocês acreditam como intelectuais negros que são? Eu acho que uma vez eu falei para um aluno, há muitos anos, no curso pré-vestibular, que eu dizia para ele que o conhecimento ele é democrático, o ato de aprender. Mas tem questões práticas. Eu tive alunos que passaram no vestibular, antes que não tinha o que tem hoje, e depois tinham que parar o curso, porque não tinham como pagar. Portanto, o cara fez o mais difícil, entrou, mas teve que parar porque não tem grana. E isso é muito comum. Era mais do que hoje. Então, eu acho que condição prática é a gente levar o conhecimento para esses lugares que você está falando. Não que as pessoas não possam vir para cá. Então, são várias frentes. Eu posso ir para Heliópolis, como ele também vai, para levar um conhecimento que está sendo compartilhado aqui. Mas essas pessoas aqui, bem ou mal, são decision makers, são pessoas que têm um poder. Não necessariamente essas pessoas, mas eles representam isso. Então, quando eu converso com quem tem poder, conscientizo a pessoa que tem poder a que possa usar melhor esse poder em benefício de outras pessoas, eu começo a mudar. Então, quem sai daqui, que é gerente, que é diretor, o que for, na empresa que for, cara, se não mudar, aí queima o seu hardware, nem deleta o software. Então, são várias frentes. A gente vai lá onde os negros não podem sair por vários motivos, ou não tem grana, ou não tem transporte, ou não tem o que comer, etc. Tem que ir lá sim. Mas também tem que vir aqui, porque é esse cara que vai te empregar. Ele vai te empregar quando ele ganha consciência disso. Então, eu não acredito que tenha uma frente só. São várias trincheiras. E todo mundo nessa trincheira tem a sua função. Então, quando eu falo com a minha empregada em casa, seus filhos estão na escola? Não, ele desistiu. Por quê? Por isso, então vamos resolver. Então, é uma frente na minha casa. Pode ser na sua casa, na sua, porque a pessoa trabalha contigo. Então, não é uma frente só. Porque senão o que vai acontecer? Eu vou somente na favela, coisa que eu faço bastante, levo a consciência lá. Mas quando o cara sai da favela para vir aqui trabalhar, encontra um cara sem consciência. E a gente tem o trabalho perdido. Então, são várias frentes. Eu vejo várias frentes para
melhorar isso. Quer complementar, César? Rapidamente, eu ia falar justamente, perfeito, isso aqui é uma parte da transformação. E essa plateia aqui, que ainda tem um pouquinho de diferença de cor, na escola do meu filho, há 2 dias atrás, quando a gente lançou a pauta antirracista numa escola de elite de São Paulo, 0, não tinha um negro na plateia. Tá? Era uma plateia totalmente branca, ali, focada, olhando, cobrando da escola uma pauta antirracista, cobrando da escola uma sociedade mais justa, inclusiva e humana. Muito bom. Foi um prazer inenarrável ter vocês dois aqui do lado.